Fala galera, tiozinho na gringa para mais um vídeo, Daniel aqui com vocês. Hoje nós vamos falar um pouco também sobre casa, que é um tema que o pessoal tá gostando bastante. E eu vou fazer todo o vídeo usando o Galaxy S20. Então eu vou fazer um vlog usando a câmera frontal. Vamos ver se vai ficar bom. A minha assistente tá aqui embaixo, ó. Falando um monte, Dona Maria trocando a fralda da Amelie, mas não vai atrapalhar não. Então nós vamos falar hoje de 10 coisas, separei 10 coisas, óbvio, tem mais, que são muito comuns em casas nos Estados Unidos, mas não tão comuns em casas aí no Brasil. Então é óbvio que nós vamos falar de algumas coisas que tem no Brasil, mas não é normal, e são coisas que basicamente a gente acha em todas as casas aqui nos Estados Unidos. Como eu não lembro de cabeça, eu vou usar a minha colinha, mas vamos lá, vou começar a mostrar pra vocês, ok? Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou precisar de uma ajuda aqui de uma caixinha de som. Então a gente tem aqui uma JBL Extreme, vou pôr uma musiquinha aqui e vou mostrar para vocês como é o isolamento acústico e o isolamento também de temperatura das portas e das janelas aqui nos Estados Unidos. Oi minha gatinha, tudo bem? Uma coisa que a gente vai ver é que por conta do frio, todos os vidros eles são duplos. E isso é muito bom para isolar tanto o som quanto a temperatura, tanto em portas quanto em janelas. Então eu vou ligar aqui a nossa caixa de som. Então vocês viram a altura que tá. Coloquei ali na porta. E basicamente não dá para ouvir. Então isso serve para mostrar um pouquinho o isolamento. Então entre os dois vidros você tem geralmente ar e muitas vezes até um pouquinho, vamos falar assim, um ar mais rarefeito, um pouquinho de vácuo. E isso bloqueia bastante, tanto a temperatura quanto o som. Então tá aí uma coisa que tem algumas casas já no Brasil, principalmente prédios e tal, mas não é tão comum. Pessoal, próxima coisa, geralmente você tem nas portas de entrada e saída. Eu tenho na minha porta lateral e na minha porta da frente, que também é muito comum a gente ver em filme. São as famosas, tá aqui a primeira porta, e você tem uma segunda porta, porta dupla. Então, isso é muito comum aqui nos Estados Unidos. De novo, para proteger do frio. Olha quem tá lá. Por conta tá excitada por conta do Halloween. Aqui em casa a gente já começou as decorações de Halloween. O que você está mostrando aí, Mimi? É? O que é isso aí? É? Monstro? Olha, o Halloween, a gente vai fazer uns vídeos do Halloween, mas o Halloween acho que é o feriado que a criançada mais gosta. Junto com o Natal, é claro. Bom, então essa é a número 2. Geralmente todas as casas dos Estados Unidos tem a primeira porta, que é uma porta de vidro. E aí você tem a porta mesmo, a segunda porta, que é a porta principal. Por que proteger do frio? Nossa, balancei tudo. É por isso que na maioria das vezes aqui a gente brinca que é mais fácil passar frio no Brasil do que passar frio nos Estados Unidos. Bom, então eu vou aproveitar que eu já estou aqui fora para mostrar a próxima. Olha lá. Que também é muito comum aqui e muito tradicional em filme. A Grícia lá no fundo. Que são... Ó, a Amelie, quando eu não respondo, ela me chama pelo nome. Ó, próximo aqui são as caixas de correio, super comum. A minha, por alguma razão, fica do outro lado da rua. Não é um problema. Mas tá aí. E aqui também uma coisa que você pode fazer, se você quiser mandar uma carta, você simplesmente coloca ela aqui, selada, e levanta. Então o carteiro sabe que tem alguma coisa para ele levar. Você não precisa ir pro correio despachar se você tiver sem. Então, mais uma coisinha que é diferente, as famosas caixas de correio aqui dos Estados Unidos. Próxima área é a cozinha. Vocês aí são apaixonados por cozinha, que eu sei. Então tem duas coisas aqui na cozinha que é muito comum nos Estados Unidos. Primeira delas é a própria cozinha. Nos Estados Unidos é muito comum, aconteceu em todas as casas que nós moramos, quando você aluga, compra uma casa, a cozinha ela vem 100% mobiliada, com a parte de lavar louça,
com a parte de micro-ondas, com a parte de geladeira, com a parte de fogão, com a parte de forno. Então é bem comum aqui nos Estados Unidos que as cozinhas já venham completamente mobiliadas. A outra parte que também é muito comum aqui, nós já temos um vídeo no canal sobre isso, é o triturador. Então o triturador, sempre funcionando com água corrente, ele serve para moer os alimentos, estão lá dentro. Ele faz uma moeção da comida e joga para o esgoto. Isso é uma coisa também muito comum nos Estados Unidos, toda casa, pelo menos toda casa que a gente morou tem, e no Brasil é bem incomum. Eu particularmente já morei em muita casa no Brasil e nunca vi uma casa com triturador. Então um pouquinho da cozinha. Aproveitar que eu já estou aqui com a mão na massa, lá no fundo tem mais uma. Isso é mais comum no sul do Brasil, é mais comum em regiões de muito frio, mas é bem raro você ter casas no Brasil com lareira. E aqui nos Estados Unidos, principalmente nos estados do norte, é super comum. Então toda casa tem lareira, muitas vezes mais de uma lareira. A nossa ela tem uma lareira dupla. Então tem essa lareira aqui que vocês estão vendo ali no fundo. Olha lá, a menina Halloween. Tá mostrando? O que você tem que mostrar? Tô vendo. Tem um botão na perninha? Bom, galera, voltando aqui o tema. A nossa lareira é dupla, então tem essa parte que esquenta, por exemplo, a copa cozinha, e ela vai do outro lado. Vamos fazer aqui a curva, então tá aqui ela, e do outro lado tem ela de novo para esquentar aqui a sala principal. Então lareira é uma coisa extremamente comum nos Estados Unidos. Ah, minha linda. Especialmente em lugares bem frios. E no Brasil é super incomum. A maioria das coisas que eu vou mostrar aqui hoje tem a ver com proteção ao frio. Por isso as casas são tão diferentes. Falando em frio, pessoal, o frio também traz algumas vantagens. E essa é bem do passado. Então nos Estados Unidos, a maioria das casas, elas têm o quê? Momento suspense. Porão. É super comum as casas dos Estados Unidos terem porão. No passado, o porão ele geralmente tem uma temperatura mais estável, 6 graus mais baixa do que a casa quando é verão e mais frio, mais quente quando é inverno. Então é muito bom para você manter a temperatura mais quente do que lá fora, tá? Não é mais quente que a casa. Então o pessoal usava muito para armazenar comida nos porões, por isso que muitas vezes tem rato no porão. Não tem nenhuma propaganda da banda, mas vamos lá. Então vou mostrar para vocês um pouquinho o porão e vou mostrar também uma outra coisa que a gente consegue ver lá do porão. Então óbvio, né? Porão para baixo, um andar para baixo. E aí é muito comum nos Estados Unidos a galera não só ter o porão, mas usar o porão para construir mesmo a casa, fazer algo que seja útil para casa. A minha tem um bar, por exemplo, que até dá um pouquinho de eco, que a lá bandeirona do Brasil. Porque quando é inverno a gente não vai lá para fora, então a gente desce pro porão e faz festa no porão. Aproveitando que a gente está no porão, pessoal, para mostrar uma outra coisa que é muito comum aqui nos Estados Unidos e muito raro aí no Brasil. E a nossa assistente está aqui, ó. O que você quer falar? Toca aí. Soquinho. Cadê? Braço bravo. Então vamos lá, vamos mostrar aqui, pessoal, aqui é a parte do meu porão que não é acabada, porque o porão geralmente eles chamam de finished, quando eles botam piso, parede, tudo bonitinho, e unfinished, quando eles deixam sem acabar. Então aqui eu fiz uma parte de academia, eu já mostrei um pouco a casa, tem um vídeo disso, mas eu tô aqui para mostrar outra coisa que é a estrutura interna de parede. Bom, pessoal, a próxima parte que eu quero mostrar, que é muito típico de casas nos Estados Unidos e super raro no Brasil, e é um dos principais motivos porque é tão fácil construir aqui nos Estados Unidos, é a estrutura interna das paredes. Então no Brasil a gente usa muito tijolo, tanto por fora quanto por dentro. Nos Estados Unidos não, a gente usa muito mais madeira, e na parte interna não é nem tanto madeira, é isso aqui, ó. Isso aqui que vocês estão vendo no fundo. Então você tem drywall, é uma placa de drywall, custa $20, uma placona gigante. Essa placa, ela vai de um lado e do outro da parede, e a parede em si, essa parte oca que vocês estão vendo aqui, ó. Então você tem esse frame de madeira, geralmente a 40 centímetros a cada um, ou 24 inches,
e no meio é totalmente vazio. É por isso que muitas vezes o cara dá aquele soco na parede e a parede fura. Porque o drywall é um material muito fino. E aí você coloca drywall, esse frame de madeira aqui, esse arco de madeira, drywall. Quando você precisa colocar uma tomada, é assim que ela fica internamente, ó. Só para vocês verem. Você afixa ela na viga de madeira e coloca o drywall por fora. Então é muito fácil você fazer restauração, por isso que você vê aqueles programas que o pessoal em 24 horas troca a casa inteira, porque não é parede mesmo, não vai cimento, não vai tijolo, vai simplesmente um arco de madeira e umas tampas feitas de drywall, que é um material super fácil de manusear. E aí, por exemplo, uma casa mesmo inteira, ela vai ter vigas de aço, como vocês podem ver aqui também em cima, ó, essas vigas de aço. Ela faz a gaiola da casa e depois você coloca travessa de madeira para todo lado. E chapas. Se for chão, uma chapa de madeira. Se for parede, uma chapa de drywall. Muitas vezes o teto também, como você pode ver aqui, ó. Deixa eu subir porque como eu sou baixinho, ó o meu teto aqui, ó. Drywall, material super fácil de manusear. Então isso também é super comum nas casas dos Estados Unidos e no Brasil se usa muito pouco. Cada vez mais, mas ainda muito pouco. Pessoal, um outro item que a gente repara bastante quando vem para os Estados Unidos, porque realmente impacta, vai ficando de noite, você vai escurecendo, você chega no quarto e aí você acende a luz. E de repente você vê que a luz é muito fraca. A luz dos Estados Unidos é muito fraca. E isso tem uma razão. Uma grande parte dos cômodos, como esse aqui que eu tô, não tem lâmpada. Olha o teto lá, ó. Não tem nada. Lâmpada nenhuma. Você precisa de abajur. Muito comum em hotel, os hotéis dos Estados Unidos, para quem vem passear a Disney e tal. Mas em casa também. Muita casa não tem lâmpada de teto. Você só tem a lâmpada do abajur. Se você quiser, você instala, mas dá muito trabalho. Casas mais novas tem, as casas mais antigas não. E isso pra gente lá na Califórnia enchia muito saco. Eu metia lâmpada aquelas lâmpadas de LED, a mais forte que tinha, e mesmo assim ainda enchia a paciência. Aqui não, nossa casa ela é mais nova, ela tem bastante lâmpada de teto, mas esse cômodo especificamente não tem, então é óbvio que é um cômodo que a gente não usa tanto, ficou o quarto de visita, na verdade. Então essa é uma coisa também que é bem diferente do Brasil. No Brasil a gente sempre tem a lâmpada no teto, iluminação de teto. Pessoal, um outro tema que eu nunca vi no Brasil, mas já vi bastante aqui nos Estados Unidos, é aspirador de pó de parede. Já viu isso? Aspirador de pó de parede? Lá embaixo tem uma máquina, é muito parecida com um boiler de aquecimento. E aí em todos os cômodos aqui da casa, você vai achar uma tomada, olha aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Do lado da tomada normal, você tem uma outra tomada. Quando você abre, ela é um buraco. Vou mostrar aqui pra vocês, tá aí, ó. Ela é esse buraco aí. E esse buraco você encaixa um tubo do aspirador. Vou mostrar pra vocês onde eu guardo. Nós aqui guardamos no armário de casaco, também é uma coisa que não tem muito nos Estados Unidos, né? No Brasil. Então tá aqui um armário, é uma porta normal, mas na verdade dentro é um armário de casaco. Nosso caso tá vazio. E esse ainda tem uma passagem secreta, onde a gente guarda basicamente o tubo do aspirador de pó, que é quase uma mangueira, parece uma cobra gigante aí, ó. E aí esse tubo em vários cômodos que a gente tem, tá ali, tá aqui o tubo, onde você vem e encaixa a mangueira do aspirador de pó. E a última coisa é a garagem em si. No Brasil é muito mais comum, mas todas as garagens aqui, de novo, principalmente nas regiões frias, são garagens fechadas, então o carro fica para dentro. Você tem uma garagem fechada, geralmente controlada. Então, ficou bem escuro agora para mim, desculpa aí na gravação. Agora eu vou abrir porque Dona Maria e Grícia estão lá fora. Bom, pessoal, essas eram as principais diferenças de uma casa nos Estados Unidos para uma casa no Brasil. Uma curiosidade aí pro pessoal, sei que tem uma galera aí que curte ver um pouquinho do estilo de vida aqui nos Estados Unidos e tem vontade de morar aqui. Eu moro aqui em alguns outros estados, eu aqui tô em Michigan, e para mostrar um pouquinho a casa aqui e as diferenças da construção civil
Brasil e Estados Unidos, ok? Se você curtiu esse vídeo, clica aqui, dá o joinha, ajuda bastante. Se inscreve no canal, a gente lança sempre 2 vídeos por semana. E a gente faz live para quem gosta de game. A gente faz live domingo, terça e quinta no Facebook Tiozinho na Gringa também, ok? Valeu, pessoal, um abração, até a próxima. Tchau, tchau.